Olá, bem-vindos à parte 2 do curso de Introdução à Mecânica dos Sólidos, oferecido pela UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, e o Departamento de Engenharia e Materiais, apresentada por Santiago Maia Johnson. Então, no vídeo passado, nós vimos os tipos de suportes que existem e as reações que tem cada um desses suportes, sabendo que então uma reação é uma força que aparece como uma oposição a um movimento, ou também pode ser um momento que aparece como oposição a um giro ou a uma rotação. Na imagem da esquerda, nós vemos uma estrutura que, no caso, é uma ponte que está em equilíbrio. Aquela estrutura feita de metal, ele tem uma massa e então teria uma força que estaria indo para baixo devido ao peso dela. Mas por que ela não se movimenta? Obviamente todos nós sabemos que ela não se movimenta porque ela está suportada no solo e a força que é feita pelo peso da estrutura é neutralizada pela força que aparece nas reações no solo. Agora, se a ponte está em equilíbrio como um todo, isso quer dizer que cada uma das suas vigas ou cada uma das estruturas internas dos elementos internos, cada um deles também está em equilíbrio estático. Nós podemos analisar cada uma daquelas vigas por separado, mantendo aquele equilíbrio para ser analisada, sabendo que já nós estudamos os tipos de reações que tem o suporte. Esta ponte teria as suas vigas conectadas por pinos. Isso quer dizer que cada um daqueles suportes teria reações verticais e horizontais, que agora estão demonstradas por uma seta com componentes em ambas direções, vertical e horizontal. Observe que as reações nós colocamos elas ou elas aparecem quando separamos uma estrutura do conjunto, mas elas, na verdade, elas sempre estão ali. Cada uma daquelas conexões entre as diferentes vigas da ponte toda, ela tem todas as reações. Só que, se observamos a força F1, por exemplo, nós vemos que a ponte faz uma reação na viga de cima, mas a viga de cima também faz uma reação sobre a ponte. As forças são iguais e opostas. Então, se juntássemos a viga com a ponte, essas duas forças elas se anulariam uma a outra e é como se elas sumissem. Então, nós colocamos no papel ou elas aparecem para nós calcular o valor delas quando separamos de maneira imaginária um dos elementos da estrutura. Assim que quando nós temos por exemplo, uma viga sobre um suporte, no começo não colocamos as reações. Só quando separamos ela do suporte ou da parede ou assim por diante. Forças internas. O conceito de forças internas é parecido às reações que aparecem nos suportes na ponte, mas que elas não são visíveis porque toda a estrutura está conectada. Então, sempre tem forças nas reações ali nos suportes, mas a gente não vê. Igual aparece com as forças que estão no interior de todo elemento, de todo objeto, quando ele é submetido a forças externas. As forças internas, porém, igual que na ponte do exemplo anterior, elas só aparecem quando a gente separa uma estrutura ou uma viga da ponte. Neste caso,
a força interna para nós enxergássemos nela, para nós poder calcular, nós teríamos também que separar de uma maneira imaginária uma parte do objeto da outra parte. É como se nós fizéssemos um corte imaginário. No momento de fazer aquele corte, como o objeto é um corpo sólido, todos os movimentos ou as rotações eles estão bloqueados, porque o objeto em si ele não pode se desplaçar livremente uma parte de um objeto com respeito à outra. Então é como se fosse um engastamento. Isso quer dizer que as forças internas, sempre que nós separássemos um objeto em dois, sempre aparecerão todas as reações possíveis. No caso de duas dimensões, nós temos as três reações que seriam uma reação na vertical, uma reação na horizontal e um momento. O conceito de forças internas é bem importante. Vale a pena ir lá no texto guia, dar uma olhada e ler para que fique bem claro toda esta parte de forças internas. Neste slide temos a nomenclatura das forças. A força normal é a força que age perpendicular à área de corte. Ou seja, lembram que no slide anterior a gente viu como para que aparecessem as forças é necessário separar imaginariamente fazendo um corte. Então, a força normal é a força que age perpendicular à área cortada. Não necessariamente esta força normal sempre aparecerá numa direção específica. Por exemplo, no caso de uma viga, onde a viga ela está horizontalmente colocada, se fizéssemos um corte transversal à viga, então perpendicular àquele corte, apareceria uma força no sentido do eixo X, uma força horizontal. Mas, se por exemplo nós tivéssemos uma coluna e fizéssemos um corte imaginário na coluna, na área transversal também, então naquele caso a força normal ela apareceria no eixo Y, vertical ao corte da coluna. De maneira semelhante para os outros. Então, todas estas forças, a nomenclatura ela é com relação à área que foi cortada. Agora temos a força normal, chamada de N, a força de cisalhamento ou força cortante, com a letra V, o momento de torção, o torque, com a letra T, e o momento fletor, M. Como falamos no vídeo anterior, um dos ingredientes principais para resolver os problemas em mecânica dos sólidos é o equilíbrio. O sistema ele precisa estar em equilíbrio estático, equilíbrio estático. Lembrem que mecânica dos sólidos é estática. E isso quer dizer que nós temos que fazer somatória de forças igual a zero e somatória de momentos igual a zero. Para fazer somatória de forças é muito fácil, porque as que estão no mesmo eixo positivo se somam e as que estão no sentido contrário se restam. Mas, quando fazemos somatória de momentos, precisamos aplicar a regra da mão direita para saber quando que um momento é positivo ou negativo, ou quando que uma força gera um momento, e se aquele momento gerado é positivo ou negativo. Estes são conceitos básicos de física básica, mas precisam estar muito claros para poder avançar. Eu recomendo vocês procurar vídeo no YouTube ou ir atrás daquele livro de física para aclarar este conceito, porque antes de seguir para frente isto tem que estar muito claro. Aqui eu deixo um link de um vídeo que eu gosto, ele está em inglês, mas vocês podem procurar algum outro. De novo,
até isto não estar bem claro, bem claro, é melhor não seguir para frente. O procedimento de análise dos problemas em mecânica de sólidos pode ser dividido em 3 etapas. A primeira é o cálculo de reações do suporte. Este é o primeiro passo e às vezes ele não é obrigatório. Vamos ver por quê. Na figura embaixo temos uma estrutura em formato de L. Se nós quiséssemos encontrar as forças internas da parte esquerda, como é subdividido aí na imagem B, na figura B, nesse caso, olhem que nós temos a força P aplicada no ponto A e aparecem as forças internas onde foi feito o corte. Neste caso, não é necessário calcular as reações, porque somente com a força aplicada nós já conheceríamos a distribuição das forças internas naquela parte daquela peça. Mas, se por acaso nós pegássemos a parte da direita, nesse caso apareceria a reação no suporte B e não conhecemos quais que são os valores das reações no eixo X e Y que aparecem porque é um suporte em pino. Como eles dois são uma incógnita, não conhecemos e também não conhecemos as forças internas, e nesse caso teríamos só incógnitas para tentar resolver o exercício se pegássemos a parte da direita. Então, nesse caso, é obrigatório, antes de subdividir, antes de fazer o corte, é obrigatório calcular as reações. Assim que vocês fossem fazendo mais exercícios, vão ficar mais espertos para saber quando às vezes dá para poupar o cálculo das reações do suporte. Mas por agora, vamos dizer que é o primeiro passo e para calcular as reações não é necessário cortar a estrutura. Para calcular as reações, partimos da estrutura completa do início e fazemos a somatória de forças, a somatória de momentos para a estrutura toda e assim calcularemos as reações no ponto B. Depois de conhecer as reações no ponto B, agora sim poderíamos partir para os cortes e calcular as forças internas. A segunda etapa do procedimento de análise para a resolução dos nossos problemas é o diagrama de corpo livre. Este é um desenho esquemático de todas as forças que atuam num corpo quando este é isolado do sistema. Para desenhar, tem que ter em conta essas dicas que estão escritas ali embaixo. É bastante importante a parte de manter todas as cargas distribuídas. Lembram que no vídeo anterior falamos de que as cargas elas podem ser pontuais, concentradas num único ponto, mas também podem existir cargas que estão distribuídas ao longo de um comprimento. Na primeira parte do processo de análise, se tinha cargas distribuídas, provavelmente nós precisamos concentrar elas para fazer a somatória de forças e calcular as reações. Então, na etapa 1, nós concentramos a carga para poder encontrar o valor das reações. Mas, agora que estamos fazendo o diagrama de corpo livre, essa carga que tinha sido concentrada na etapa 1, ela precisa ser aberta de novo e levar no estado em que estava inicialmente, ou seja, uma carga distribuída. Isto é importante porque ela precisa estar como era desde o começo, antes de fazer o corte. Outra coisa é que, por exemplo, quando analisamos estruturas em duas dimensões, somente aparece força normal, força cortante e um momento.
Vamos a hacer un ejemplo de cómo sería el diseño de un diagrama de corpo livre para o esquema de um homem parado numa escada que está encostada numa parede. Neste exemplo, nós teríamos o peso da escada, o peso da pessoa e as reações com a parede e com o solo. Neste caso, o peso da escada é uma força de corpo. Como nosso objeto de estudo é a escada, ela será concentrada no centro geométrico da escada e tem direção vertical para baixo. O peso da pessoa, ele é concentrado na pessoa, mas ele se transporta a escada por meio de um ponto, que no caso seria onde a pessoa está parada sobre a escada, que seria a força Fm. Nós teríamos duas forças normais, que seriam Fn1, a reação da parede para a escada, e nós teríamos Fn2, que é a reação normal do solo à escada. Também poderíamos colocar a força de atrito. E com isto nós teríamos todas as forças que estão atuando no nosso elemento de interesse, que é a escada, e nós teríamos já feito o diagrama de corpo livre. A terceira etapa do procedimento de análise é resolver as equações de equilíbrio, fazer a somatória de forças em x, a somatória de forças em y e a somatória de momentos. Lembrando que o momento de força, melhor dito, é o torque, que também é conhecido como torque, mas neste curso, de maneira simplificada, sempre vamos chamar ele de momento, referindo-nos àquele momento de força. É o produto da força vezes a distância. Uma dica para fazer de uma maneira mais rápida a somatória de momento é fazer a somatória de momento no ponto onde mais forças estejam atuando. Por quê? Porque se as forças passam por aquele ponto, a distância será zero, ou seja, aquela força não teria ou não faria um momento. Pensem no caso de uma viga engastada na parede. A viga engastada na parede, ela tem três reações: uma força horizontal, uma força vertical e um momento da parede como tal, que o momento nesse caso seria uma reação. Se nós fizéssemos a somatória de momentos naquele ponto, na parede, a reação horizontal e a reação vertical, que passariam pelo ponto onde estamos fazendo a somatória, teriam uma distância de zero e, portanto, eles não fariam nenhum momento, eles seriam anulados. Nesse caso, nossa somatória de momentos seria simplificada e nós teríamos unicamente o momento da parede e a força vezes a distância que esteja atuando na viga. Seria muito fácil de calcular aquele momento de reação na parede, porque só teríamos um termo. Se fizéssemos a somatória de momento em outro ponto, ali nossa equação ficaria com mais términos diferentes. Ficaria com outras reações vezes as distâncias, porque nesse caso, a reação da parede, ela teria uma distância com respeito a outro ponto onde nós estamos fazendo, e seria um pouco mais demorado o cálculo deste momento. Assim que vocês fossem fazendo exercícios, vocês vão perceber quais que são os melhores pontos para fazer somatória de momento. Outra coisa é que depois de resolver as equações, caso alguma destas reações calculadas tivesse um valor negativo, isso não tem nenhum problema. Isso simplesmente quer dizer
que o sentido que você colocou daquela força é oposto ao que você desenhou no seu diagrama de corpo livre, ou seja, o sentido real é oposto. Se você tinha no seu diagrama de corpo livre uma força normal atuando de direita para a esquerda e você encontrou que esse valor é negativo, isso quer dizer que na verdade a força atua da esquerda para a direita. Oposto. No caso de que você tenha um momento atuando no sentido horário e você calculou esse momento enquanto um valor negativo, isso quer dizer que na verdade, aquele momento atua no sentido anti-horário, ou seja, no sentido oposto. Então, os valores negativos não tem nenhum problema. Para pôr em prática os conceitos aprendidos até agora, faremos o exemplo 1 sobre forças internas. O exemplo nos pede determinar as forças internas resultantes atuando na seção transversal, no ponto C, da viga mostrada na figura. Ao momento de fazer o corte imaginário no ponto C para calcular as forças internas, nós então subdividiríamos a viga em duas seções. A da esquerda, que seria a seção AC, e a da direita, que seria a seção CB. Qual das duas seções seria a melhor opção para calcular? Porque tanto faz se pegamos a seção da esquerda ou da direita, as forças que calculássemos seriam as mesmas. Mas é muito mais fácil pegar a seção da direita, como veremos para frente no seguinte slide. Como falamos, as reações na parede no ponto A não precisam ser determinadas se o segmento escolhido for o segmento da direita, o segmento CB. Vamos ver como que seriam os diagramas de corpo livre para as duas seções, a da esquerda e da direita. Se fizéssemos o diagrama de corpo livre, veríamos que na parede apresenta as três reações por ser um engastamento na parede, uma reação vertical, uma reação horizontal e um momento. Além, ao momento de fazer o corte, teríamos as três forças internas. A força cortante, que neste caso é vertical, a força normal, horizontal e o momento fletor. No total, temos 6 incógnitas. Obviamente, teríamos que voltar a viga inteira antes de fazer o corte e fazer o passo 1, que seria calcular as reações. Porque se a gente não calcula as reações da parede antes de fazer o corte, teríamos 6 incógnitas e não poderíamos resolver este problema. Agora, vamos ver o segmento da direita. No segmento da direita, só teríamos as forças internas. A força cortante, a força normal e o momento fletor. Três incógnitas. Três incógnitas que podem ser solucionadas com as equações de equilíbrio, pois temos somatória de forças em x, somatória de forças em y e somatória de momentos. Três incógnitas, três equações de equilíbrio, portanto, esse podemos resolver sem precisar de calcular o suporte no ponto A. O seguinte passo é fazer o diagrama de corpo livre, mas como sabemos, as cargas que estão distribuídas, elas não podem ser concentradas, elas têm que ser mantidas distribuídas até o momento de fazer o corte, que no caso seria um corte no ponto C. Isso faz com que a magnitude da força no ponto C a gente não conheça, porque nós sabemos que na parede a máxima força teria um valor de 270 N sobre metro,
mas no ponto C nós não conhecemos qual que seria esse valor. Para calcular esse valor que nós precisamos depois para o diagrama de corpo livre da seção cortada, a seção da direita, a seção CB, nós precisamos esse valor porque nós precisamos calcular a área para depois concentrar esta força distribuída e também para saber em que ponto que ela vai ser concentrada. Para isto, fazemos a relação de triângulo-retângulo, onde nós sabemos que a altura do triângulo maior é 270 N sobre metro e a base do triângulo maior é 9 metros. Isso seria igual à altura, neste caso vamos chamar W, dividido a base do triângulo menor, que seria 6 metros. Fazendo esta relação de triângulo-retângulo, nós encontramos que então, no ponto C, a magnitude da força seria 180 N sobre metro. Uma vez feito isto, podemos passar para fazer nosso diagrama de corpo livre. A magnitude da força resultante de uma carga distribuída é igual à área da curva. Neste caso, é igual à área total do triângulo, que é a distribuição de carga que nós temos. E ela atua no centroide ou no centro geométrico dessa área. Ou seja, a magnitude total é a área, a força total. E onde que ela vai ser concentrada? Ela vai ser concentrada no centro geométrico. No caso de um triângulo, a área de um triângulo é 1/2 da base vezes a altura. Neste caso, teríamos 180 N sobre metro vezes 6 metros, dividido por 2. Isso dá um total de 540 N. Ou seja, a carga total que está suportando aquela seção direita da viga é um total de 540 N. E essa carga ela será concentrada no centro geométrico de um triângulo. O centro geométrico de um triângulo, ele fica assim, se vocês olham na figura embaixo, ele fica a 1/3 da base com respeito ao lado reto, igual 1/3 da altura com respeito ao lado reto também. Ou 2/3 se vocês estão olhando da outra parte. Então, a força será concentrada a uma distância de 2 metros do ponto C, que é o ponto de corte. É ali onde aqueles 540 N serão posicionados no nosso desenho do diagrama de corpo livre. Finalmente, com nosso diagrama de corpo livre completo, podemos passar no último passo, que é resolver as equações de equilíbrio. Nós temos somatória de forças em x igual a 0, somatória de forças em y igual a 0 e somatória de momentos. Neste caso, nós faremos somatória de momento no ponto C. Sempre que vamos fazer somatória de momentos, nós temos que dizer em que ponto que nós estamos fazendo esta somatória de momentos. Porque lembrem que o momento, o torque, é uma força vezes uma distância, uma força vezes uma alavanca, uma força vezes um braço. Se nós não especificamos em que ponto que estamos fazendo o momento, é difícil para outra pessoa entender qual que é a distância que nós estamos medindo, ou com respeito a que ponto que nós estamos fazendo aquela alavanca de aquela força. Agora, vamos fazer somatória de forças no eixo X. A primeira coisa que temos que fazer quando vamos fazer uma somatória é definir quais coisas são positivas e quais são negativas. Por notação, nós vamos dizer que todas as forças que estão atuando de esquerda para a direita serão positivas. Esta é uma notação que é a mais usada nos livros. Vocês podem, se quiserem, usar
o oposto e o resultado final será o mesmo. De novo, vamos fazer então com que todas as forças que vão de esquerda para direita no eixo X sejam como positivas. Neste caso, nós temos menos uma normal no ponto C, a força normal, igual a zero, porque não temos nenhuma outra força atuando no eixo X. Isso quer dizer que a força normal é zero. Agora, vamos fazer a mesma coisa com a somatória de forças no eixo Y. A notação vai ser que toda força que esteja atuando de abaixo para cima, na vertical, será tomada como positiva. Essa será a nossa notação. E é importante especificar essas coisas na hora de fazer os cálculos, tanto para vocês como para a pessoa que está revisando o exercício. Fazendo isto, nós temos que a força cortante no ponto C, ABC, ela é positiva, está indo de baixo para cima. Temos outra força, que é a carga, nesse caso concentrada, de 540 N. Ela está atuando de acima para baixo. Então, isso quer dizer que ela é negativa. Nós temos menos 540 N. A nossa equação seria a cortante em C menos 540 N igual a zero. Resolvendo, nós encontramos que no ponto C a força cortante tem um valor de 540 N. Também fazemos a somatória de momentos no ponto C e definimos, por notação, um sentido positivo dos momentos. Neste caso, vamos definir o sentido anti-horário. Toda força que faça girar a viga no sentido anti-horário, ela será tomada como positiva. Então, nesse caso, temos o momento M no ponto C, ele vai girar no sentido horário. Isso quer dizer que, segundo a nossa notação, ele será menos o momento MC. A força concentrada de 540 N, ela faz girar a barra, a viga, no sentido horário também. Isso quer dizer que também ela é negativa. Nós temos 540 vezes a alavanca, que é 2 metros, 540 N vezes 2 metros. Negativos porque giram no sentido horário e nossa notação fala que são positivos no giro anti-horário. A nossa equação ficaria como menos mc menos 540 N vezes 2 metros igual a zero. Resolvendo, obtemos com que o momento no ponto C é igual a menos 1080 N por metro. Aquele negativo não tem nenhum problema. Como tínhamos falado, isso quer dizer que o sentido do momento no ponto C que colocamos no diagrama de corpo livre, ele não é acertado, que o sentido real, que a verdade, aquele momento interno na viga, esse momento está girando no sentido oposto ao momento que nós desenhamos nesta viga. Essa é a solução desse problema e espero que vocês tenham entendido. Tendo resolvido o exercício usando a seção da direita, fica como tarefa para vocês tentar resolver o exercício usando a seção da esquerda. Para isto, vocês terão que usar a viga toda para encontrar as reações na parede, ou seja, tem que calcular as reações do suporte. Depois disto, fazem o diagrama de corpo livre, que nós já tínhamos desenhado ele anteriormente, e finalmente usam as equações de equilíbrio. Ao tentar resolver a tarefa usando o segmento da esquerda,
vocês perceberão que a área não é um triângulo. Ela é como se fosse uma espécie de trapezoide. Alguns exercícios, casualmente, dá para pegar, por exemplo, naquele em cima e subdividir a estrutura e calcular as tensões internas, as forças internas no ponto C, de maneira que na esquerda nós temos um retângulo e na direita nós temos um triângulo, que são figuras geométricas simples e que dá para conhecer a área e calcular os centros geométricos dessas áreas de maneira simples. Outras, a diferença, por exemplo, está embaixo. Quando calculamos as forças no ponto C, encontramos estas áreas um pouco mais diferentes, onde calcular o centro geométrico é um pouco mais complexo. Uma maneira de afrontar poderia fazer usando o método de superposição, onde nós teríamos um retângulo com uma carga homogeneamente distribuída de 200 N sobre metro e acima dele nós teríamos um triângulo com uma carga máxima na direita de 400 N sobre metro. Então aí teríamos que fazer dois exercícios. Tipo, o mesmo exercício teríamos que fazer duas vezes, calcular as tensões duas vezes. Como se a viga só estivesse submetida com a carga azul, a carga homogeneamente distribuída de 200 Nm, e fazer de novo outro exercício como se a viga só estivesse submetida com aquela carga triangular de 400 N sobre metro. As forças internas resultantes seria a somatória do resultado dos dois exercícios. Isso é conhecido como método de superposição. É muito aplicável em muitos campos e em muitos tipos de exercícios. Muitos livros têm tabelas para calcular aquelas áreas e os centros geométricos dessas áreas. Aqui temos, por exemplo, a geometria simples de retângulo, triângulo e a mais complexa do trapezoide. Como mecânica dos sólidos sempre estamos em duas dimensões, geralmente o que interessa é a posição do centro geométrico na horizontal, no eixo X, só aparece calculado nesta tabela a posição do centro geométrico em X. Mas em livros de física vocês podem encontrar menos tabelas com outras geometrias, semicírculos, outros tipos de trapezoides, etc. Usando estas equações aqui, vocês podem resolver o exercício acima sem precisar usar o método da superposição, variando de maneira direta. De novo, duas maneiras de resolver o mesmo problema, mas no final o resultado sempre será o mesmo. Mecânica dos sólidos e muitas disciplinas e na vida sempre vamos ter muitas maneiras de afrontar os problemas. Qual que vocês usem depende de vocês. Nestes últimos slides vou apresentar como calcular o centroide e o centro geométrico de estruturas mais complexas. Na verdade, no curso nós só usaremos áreas simples. A gente vai usar triângulos, retângulos, geralmente vamos a ficar nisso. Não vamos a ultrapassar coisas mais para si. Só porque o que nos interessa no curso são outras coisas. Entender os fundamentos de tensões e não nos complicaremos com estas coisas de aqui que só tirariam tempo. Eu vou explicar, caso vocês precisem, ele estará aqui. Não é difícil, são simplesmente sumas. É uma equação que, como vocês veem aqui, para calcular o centro geométrico de áreas complexas, nós podemos subdividir essas áreas complexas, essas geometrias complexas, em geometrias mais simples. Por exemplo, essa de acá pode ser tomada como a somatória de um retângulo, um triângulo, uma quarta parte de um círculo e no final nós podemos subtrair um círculo ali no meio, como se fosse um buraco, simplesmente restando na somatória.
Para calcular o centro geométrico, então, na posição X, nós fazemos a somatória do produto entre o centro geométrico de cada daquelas pequenas geometrias e a área de cada uma dessas geometrias. Isso dividimos pela somatória das áreas. De maneira análoga, o centro geométrico na posição Y seria a somatória do produto do centro geométrico de cada uma das pequenas geometrias vezes a área, dividido pela somatória das áreas. A primeira geometria é um retângulo simples. Sabemos que o centro geométrico em X é a metade da base e em Y é a metade da altura. E a base dividido por 2, a altura dividido por 2. A área seria o produto da base dessas alturas. O triângulo também é simples, já tínhamos falado sobre ele. O centro geométrico seria 2/3 da base, sabendo que ele está naquela posição, e na altura o centro geométrico, como ele não está ubicado na origem, ele está desplazado para cima, na altura, na posição Y, nós teríamos que somar 4R, que é o que ele está desplazado com respeito à origem ou zero do eixo Y. A área é 1/2 da base dessa altura. Para a terceira geometria, nós temos uma quarta parte de um círculo que está deslocada 6R na direita. O centro geométrico dela é 4/3 de π vezes o raio. Neste caso, o valor do raio é 2 vezes R. E a área seria 1/4 parte de πr². A geometria final é o círculo completo, o centro geométrico é no meio, então seria simplesmente sua posição, e a área é πr². Finalmente, fazemos então a somatória do produto de cada um desses centros geométricos que calculamos vezes a sua área e dividimos pela somatória das áreas, encontrando assim o centro geométrico da estrutura completa, da geometria completa. É aqui que finaliza a parte 2. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima.